falar da obsessão. A obsessão está explicada no Livro dos Médiuns, livro que Kardec arrumou com a orientação dos espíritos. E a obsessão no nosso meio espírita, ainda é pouco divulgada. Eu não sei qual o motivo que leva muitas pessoas que seguem o espiritismo a não querer falar de obsessão, já que, infelizmente, a obsessão flagela, na humanidade. Por que flagela? Porque desde quando se nega a imortalidade da alma, nós, espíritos que somos, nós entramos em um estado decadente, moralmente. Por que moral? Porque o homem, quando não tem ou não quer buscar essas informações, ele acaba se vinculando muito mais com a matéria. Ele acaba buscando na matéria os meios para explicar tudo o que acontece com ele e faz da matéria o seu único ideal. Quando nós dizemos matéria, não é essa matéria tangível, não. É tudo o que leva o homem a sentir, pegar e vir. Isso é material. Então, o homem tendo essa visão de que o nada existe, ou desculpe, a visão não, essa explicação dada por alguns de que nada existe, ele automaticamente entra em decadência moral. E claro, a tendência é se afundar nessas ideias e adquirir cada vez mais problemas que só ele poderá se livrar. Não é que Deus não está aqui olhando os seus filhos, como muitos dizem, Ah, Deus tem tanta preocupação que vai se preocupar comigo. Isso não existe. Deus, ontem eu estava fazendo uma reflexão, eu estava em um local e eu estava fazendo uma reflexão referente a nós espíritos. Como nós somos diferentes nas nossos ideais, nas nossas posturas, enfim, na nossa forma de ser. Que inteligência notável esse Criador para criar criaturas iguais em espíritos, como somos todos iguais porque somos espíritos, porém com pendores, com pensamentos, com postura, com ideais diferentes, mas todos primando para o mesmo fim, que é a perfeição, Claro, essa inteligência suprema que é Deus, nos criou e nos deu o livre-arbítrio e também os atributos mediúnicos. O que são os atributos mediúnicos? Os nossos sentidos físicos, eles são limitados. Os nossos sentidos, esses sentidos físicos, no campo mediúnico, eles são amplos. Exemplo, o homem pode ver o corpo limitado, mas na mediunidade, como espírito, ele vê além. Ele vê a vida após morte. Aqueles que, segundo dizem, já morreram e que na verdade a morte não existe. O que existe é o largar do corpo para se tornar invisível. Isso é da lei natural. O homem largar o corpo, tornar-se espírito, ou melhor, passar para o seu estado de espírito e novamente tomar outro corpo. Os corpos físicos só são vestes para nós espíritos. Iremos tomá-los até quando não mais necessitarmos. E essa necessidade
está envolto das nossas imperfeições, que nós devemos nos libertar e do adquirir de novas virtudes, né? De novas potencialidades. Então é por isso que nós reencarnamos. Na mediunidade, a obsessão ocorre de forma que o espírito, diga-se de passagem, que todos nós somos espíritos, viu? A humanidade é espírito. Porém, todos reencarnados. Muitos encarnam, desencarnam e assim sucessivamente, porque a nossa vida ela não se modifica pelo fato de largarmos o corpo. Não vamos nos tornarmos santos, nem perfeitos, nem estudiosos, nem trabalhadores, porque somos espíritos. Ficaremos da mesma forma, ou seremos da mesma forma como desencarnar. Se somos preguiçosos, trabalhadores, virtuosos, enfim. Tudo que nós somos no corpo, ao desencarnar, continuaremos sendo. É por isso que a nossa vida ela é perene. Ela não, pelo fato de largarmos o corpo, nós nos modificamos. Não existe isso, né? E na questão da obsessão, que infelizmente não se ouve falar, não sei porque é muito pouco que se ouve falar de obsessão. A obsessão, ela é a influência dos espíritos, homens que viveram na Terra, que ainda continua com os seus sentimentos, seja lá ele para o bem ou para o mal, continua influenciando o homem, né? Por quê? Porque Deus assim quer. O homem necessita ter a consciência de que a vida não se extingue no túmulo. Há quem fique aí dizendo que existe um computador de Deus, que existe o juízo final. Infelizmente, são ideias sistemáticas, simbólicas. E é por isso que o Espiritismo ele não é religião. Ele é uma doutrina que se baseia nos fatos. E esses fatos são apresentados por nós mesmos que somos espíritos. Porque a mediunidade, assim como a manifestação dos espíritos, ela acontece em nós mesmos. Quem de nós não recebemos influência dos espíritos? Há quem diga que não, paciência. Para esses que acreditam não receber a influência dos espíritos, infelizmente, eles estão mais desprevenidos do que aqueles que creem. Assim diz os espíritos a Kardec. Pelo fato do homem não crer nos espíritos, isso não quer dizer que ele está livre das influências dos espíritos. E muito mais, porque aquele que assim crê ser espírito, porque primeiro nós temos que crer que nós somos espíritos, porque há uma grande diferença. Porque muitas pessoas acreditam existir espíritos. E é por isso da crença em diversos deuses e orixás, em santos, porque acreditam que existem esses espíritos que resolvem os problemas da humanidade. E na verdade, isso não tem nenhum fundamento. O que ocorre é que nós espíritos nos manifestamos em todos os aspectos. Não é porque eu não acredito que não existe vida após morte, que os espíritos não estão ao meu lado me influenciando, seja para o bem, seja para o mal, né? Neste mundo de provas e expiação, então, onde o materialismo impera, o homem não acredita, né, nessa imortalidade da alma, que ele é espírito, claro, a decadência é maior. É por isso que a injustiça, a criminalidade, né, as diversas decadências morais que nós vemos aí, quando assistimos às reportagens, é das mais diversas. Porque o homem crê que morreu, acabou. E aí, claro,
Crendo-se nessa ideia, os espíritos influenciam em todos os aspectos, né? Como anteriormente dizemos, para aqueles que assim acreditam, busca estudar os acontecimentos da sua vida. A mediunidade, ela é um meio de identificar o espírito. Não foram os médios e nem o espiritismo que descobriu o espírito. Foram os próprios espíritos que se manifestaram e se manifestam, né? A mediunidade é um meio danoso, como muitos creem. Isso atrai espírito. Pô, tem um preconceito com o espírito. Eu fico me perguntando. Um preconceito como se o espírito fosse um ser assim, monstruoso. Gente, pelo amor de Deus. Outros acreditam que o espírito só pode acreditar da forma abstrata, pelo pensamento. Eu acredito no espírito, mas no pensamento. Ele fica lá que eu fico cá. Lá onde? Lá aonde? E isso muitos espíritas estão se comprometendo. Porque pelo fato, é como diz os espíritos a Kardec, aqui muito foi dado, muito será cobrado. Não nos enganemos. Porque pelo fato de se estudar espiritismo, já há uma grande diferença entre o espírita e o leigo. O espírita tem um comprometimento da divulgação séria e lógica dessas verdades. Então há um diferencial entre o espírita e o leigo, né? Há aí um comprometimento de mudança de ideias, de comportamento, de postura, de colocação. E quando esse espírita nega tudo isso, ele está se comprometendo. Ele está sendo mais um contravessor do progresso. É por isso que nós devemos ter cuidado. Porque a obsessão, primeiro, que os espíritos não chegam para nenhuma pessoa para fazer o que muitos dizem. Que espírito faz isso, que espírito faz aquilo, coisa nenhuma. Os espíritos disseram a Kardec que nós não devemos temê-los, mas devemos estar atentos às suas influências. O que ocorre é que nós espíritos influenciamos pelo pensamento. É por isso que muitos não acreditam na obsessão, porque criaram uma fórmula, porque assim, vale dizer o seguinte: no meio que nós vivemos, tudo tem que se criar uma fórmula. Eu não sei onde é que esse povo me acha tanta ideia sistemática. Tudo é uma fórmula, tudo é uma palavra sacramentada, a questão de simbolismo. Primeira coisa, espiritismo não tem simbolismo. É por isso que o espiritismo, ele não é religião, porque ele não tem dogmas. Ele não tem dogma. O espiritismo, ele é uma ciência de fatos, de análise, de raciocínio, de reflexão, de estudo. Não está baseado em nomes, em ideias preconcebidas, porque eu acho que é assim, porque tem que ser assim. Não existe isso. Ou amuleto, ou crença em santo, ou crença em orixá. O espiritismo não está ligado a essas ideias. O espiritismo é uma filosofia que estuda o aparecimento do homem e a sua vida além da morte. É uma ciência porque tem metodologias para poder assim pesquisar os fenômenos mediúnicos. Tem consequências morais, porque a moral do espiritismo se baseia a partir do momento em que ele começa a estudar, ele vê que o homem traz consequências para si mesmo, diante dos bons e dos maus atos que ele atue. Não existe uma criatura adotada para o mal e outra para o bem. O que existe são espíritos ignorantes, espíritos ainda voltados para o mal,
né? Que querem, se comprazem, assim como se compraziam no corpo, fora do corpo continua a mesma coisa. Então, devemos ter cuidado com as nossas colocações, para que não venhamos a nos comprometermos, porque é um comprometimento. Então, na questão da obsessão, infelizmente, não se observa quais os caracteres da obsessão. Pelo fato da criatura ser um grande intelectual, ele não está livre da obsessão. Ele não está livre da influenciação do espírito, porque ele tem um desenvolvimento intelectual e um aspecto, mas ele não tem informação sobre a questão do espírito. Ele não sabe da influência dos espíritos. Então, porque fulano é doutor em não sei lá das quantas, fulano é formado em não sei... Sim, mas isso não dá autoridade a ele dele explicar sobre espírito. Ele não sabe nada de espiritismo, ele não sabe nada sobre espírito. Ele sabe aquilo que ele estudou restritamente nas universidades, enfim, onde quer que ele as suas andanças e a sua desenvoltura o levou. Mas se tratando de espiritismo, ele não tem nenhum subsídio para dar informação a tal situação. É por isso que a obsessão, ela não pode ser levada para os psicólogos, porque psicólogo não sabe o que é obsessão. O que psicólogo sabe é que a mente está atuando, que o espírito, que a criatura, pelo fato de estar vendo o espírito, de estar sentindo influência, de estar sentindo dores de espíritos doentes, de estar com uma problemática que a medicina não consegue detectar, é coisa da mente. Aí o que é que faz? Dá remédio de tarja preta. Não é assim? É assim. Então, o espiritismo, a obsessão, ela não pode ser tratada por psicólogo, ela tem que ser tratada por uma casa espírita séria, com espíritos que estudam. Ainda tem mais essa. Porque, como Kardec disse, não é pelo fato de uma casa espírita se fechar que ela vai fazer falta ao espiritismo, não. Porque muitas das vezes a própria instituição espírita nega a imortalidade da alma, a influência dos espíritos. Então tenhamos muito cuidado com essa questão, porque eu sou espírita, porque eu milito tal. Sim, o que vai caracterizar os trabalhos espirituais são o estudo, é o direcionamento que se dá para as pesquisas espirituais. Não é só pelo fato de ter telha e parede suspensa. Parede suspensa e telha não dá qualidade ao espiritismo. O que dá qualidade ao espiritismo, e nem casa cheia, muito bem, porque é casa cheia. Da mesma forma, é a questão de a casa cheia e a vinda à instituição. Temos que ter a consciência de que nós temos que estudar, porque sem estudo não se faz espiritismo. E a qualidade dos trabalhos espirituais está nas pesquisas. É daí que nós vamos ver a qualidade desses trabalhos. Então, não nos enganemos. Casa cheia, sim, e influência dos espíritos. Nós só vamos ter ao nosso lado espíritos sérios quando nós assim buscamos estudar. Porque espíritos sérios não está aqui para perder tempo com quem não quer nada. Com quem só quer ouvir, ir embora e cuidar da sua vida. Não se engane. Porque eles não fazem isso. Os espíritos nos ajudam, claro, nos ajudam. Mas a qualidade dos trabalhos que nós há de termos depende de nós. Depende de nós. Então, é aí que se encaixa a questão da obsessão. Muitas das vezes, ficamos milhares de anos, muitos anos nas instituições espíritas sofrendo obsessão, principalmente médios. Primeiro ponto, quando o espírito começa a querer afastar o médium daqueles que podem lhe dar informações precisas daquilo que está passando com ele. Primeiro ponto da obsessão. Quando o médium começa a se afastar dos trabalhos de pessoas que podem lhe dar orientação, pessoas que estudam, pessoas que têm uma visão que ele não está tendo, pode ter certeza, você está sendo influenciado por espíritos negativos.
Não é pelo fato de estar na instituição que você vai se livrar disso, não. Muito pelo contrário. É aí que a responsabilidade aumenta. Porque, claro, se afastando daqueles que têm possibilidade de orientar, você fica à mercê dessas ideias e não sabe contrabalançá-las. Não tem meios para contrabalançá-las. Primeiro, que não estuda. Segundo, não pesquisa nada. Terceiro, que não se comunica. A tendência é se afastar, como muitos. Muitos aqui que chegaram tinha a prepotência de querer ser mais do que os espíritos, ou querer ser mais do que aqueles que estão na linha de frente. A consequência disso foi ir embora, porque não há sintonia energética, não há ideal. Então, a tendência é as energias se chocarem e esses médios ou esses visitantes acabarem se saturando, não ver nesses trabalhos objetivo para ele, diga-se de passagem, e aí acaba indo para os meios ao qual condiz com os seus ideais, porque foi aquilo que dissera Jesus: onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. A gente só pode estar onde nós amamos, onde as nossas ideias, os nossos sentimentos são preenchidos. Fora disso, nós nos perturbaremos. Então nós devemos ter cuidado. Ou a gente se adequa a estudar, né? E a prestar atenção no que ocorre em nós, para melhor servirmos, porque da mesma forma que nós servimos no corpo, fora deles continuaremos com os mesmos propósitos. É por isso que o desencarno, largar do corpo, não dá virtude a ninguém. E da mesma forma que somos obsidiados no corpo, somos fora dele. É por isso que criaram essa ideia de que quando nós desencarnamos, eu não sei quem foi que disse isso, mas a ideia não condiz com a razão. Que quando desencarnamos, seremos sugados. É uma coisa até para a gente dar risada, né? A situação é mais porque o povo é tanta ideia maluca, é tanta coisa, né? Como o Bernardo dizia, tanta maluquice. Porque, gente, vamos ser racionais. A gente abre os livros da codificação, a gente vê nisso tudo infantilidade. Os termos dados pelos espíritos a Kardec são termos científicos, altamente engrandecedor, lógico, né? Adulto no sua forma de ser, espíritos de grande intelectualidade, vai ficar passando essas besteiras que é sugado, e sugado por quê, minha gente? Sugado por quê? Por espírito. Nós sintonizamos com esses espíritos. Da mesma forma. Porque se sempre fazendo um espiritismo fora Kardec. Não é não? A gente está indo uma casa séria, velho. Eles chegam agora e querem, não sabem de espiritismo, já querem ensinar espiritismo. Já querem ser Vossa Excelência, né? E aí o que é que acontece? Porque quando fulano desencarnar, vai ser sugado pelos espíritos que vêm buscar. A questão é sintonia. Nós sintonizamos. E outra, não é porque nós estamos nas instituições, não nos enganemos. Não nos enganemos. Eu sou espírita, eu estou no centro espírita, eu fosse fazer um trabalho, tudo bem. Mas a questão é intelecto, a questão é ideia. Porque eu posso estar na instituição espírita trabalhando, mas os meus sentimentos não condizem com os ideais da doutrina. Olha aí. Então é por isso que a orientação é dada para se estudar. Porque quando se estuda, se sintoniza. É ideal. Mas o trabalho feito nem sempre às vezes fazemos, porque fazemos. Mas os nossos ideais não estão naquilo ali. É por isso que quando saímos do corpo, como eu já cansei de ver, já tive experiência de ver espírita sair do corpo e pouco dá importância ao que faz, e para outros caminhos. O que é isso?
Isso mostra que o seu ideal não está nas questões espirituais. Não é que nós estamos fazendo um favor ao espiritismo. Nós estamos fazendo favor a nós mesmos. Porque somos nós que vamos deixar de sofrer. Porque cada ideia presa ao materialismo, mas sofrimento é para nós. É como muitos desses homens que eram espíritos voltados para o negativismo, para a negação, e muitos deles se retrataram não mais como crente, mas com a certeza da imortalidade da alma. Exemplo desse foi William Thomas Stanley, né? Que desencarnou em naufrágio do Titanic e não foi, está lá na monografia de Carlos Bernardo Loureiro. Ele lá relata que o que possibilitou a ele um desencarne suave, um despertar harmonioso, foi os trabalhos exercidos por ele em termos de pesquisa. Não está lá que ele deu farnel. Nós não somos contra a ajuda material, mas não é tudo. Nós somos espíritos, nós somos criaturas morais. As nossas ações, elas são vinculadas às ideias. E o que nos faz crescer, desenvolver, são essas ideias que nós iremos ao longo do tempo trabalhar com elas na nossa vida, associá-la às situações que passamos e daí começarmos a andarmos com os nossos próprios pés. É isso que vai dar a nós a situação melhor. Então, quando esse irmão se comunicou, ele dissera que os trabalhos espirituais em termos de pesquisa o ajudou muito a despertar de forma suave. Porque, primeiro, ele cumpriu com o seu dever ao qual o Pai lhe determinou, que foi a ajuda da informação aos seus irmãos após a morte. Segundo, que ele detectou que nós somos aquilo que pensamos. Se eu desencarno com as minhas ideias, precisa de que a vida após morte é perene, é a continuidade, as perturbações, não é que nós não vamos passar essas perturbações, elas serão minimizadas por mim mesma, pelas minhas ideias, pelo meu trabalho, e é aí que está. Então os espíritos, eles não vão deixar de se comunicar conosco, seja para o bem ou para o mal, porque nós não acreditamos nele. Muito pelo contrário, quanto mais o homem diz que não acredita em espírito, mais os espíritos adoram, porque eles pintam e bordam. Qual é que você sabe? A estrutura dele, Como? a sua conduta no momento que despertou do naufrágio. Quando ele desencarnou, aquela massa que ele desencarnou junto foi quando ele estava no Titanic e começou a naufragar, ele ouvia muitos gritos, né? Pessoas chorando, enfim, aquele desespero todo. E ele, como espírito, ele, no momento também da agonia, o seu sentimento era de ajudar aquelas pessoas. Ele só tinha a preocupação de ajudar, principalmente as crianças, né? E aí ele começou a sentir, a se asfixiar. Nesse asfixiar ele começou a perder o sentido e aí desencarnou, largou o corpo total. E ao despertar, ele despertou de uma forma serena, né? Não despertou com aquela perturbação de estar sentindo a dor
da asfixia, né? Enfim, ele despertou de forma serena e viu ao seu lado, né? Um espírito que já o auxiliava, que se chamava Júlia, e junto com seu pai e sua mãe. E depois desse acontecimento, ele liderou, ele foi liderar espíritos para socorrer na Primeira Guerra Mundial. Ele foi o líder para socorrer esses espíritos que estavam desencarnando, né? E juntamente ajudou aqueles que tinham desencarnado também no naufrágio. Olha aí, assim também como Gabriel Delane. Gabriel Delane desencarnou e pediu aos seus familiares que cremasse o seu corpo. Ele já era espírita, ele trabalhava com os fenômenos espirituais, na fenomenologia. E ele pediu que na sua morte cremasse o seu corpo. Em um período de tempo, ele manifestou-se na sociedade parisiense. Claro, não se manifestou como um espírito ignorante que, certamente, preso à matéria, viria se acabando todo, sentindo as chamas queimarem o seu corpo espiritual. Mas ele sofreu. Ele sofreu de forma que ele veio e deu o seu depoimento, que não era exemplo a ser seguido. Um homem esclarecido. Imagine o ignorante, né? Mas os espíritos se manifestam dessa forma? Sim, com certeza. Os médios que recebem os espíritos vêm com a mesma sintomatologia. Todos nós somos espíritos. Quantos médios estão aí recebendo espírito dentro de casa, num estado de loucura, só tomando remédio de tarja preta, né? Remédio maluco. Nos ambientes de trabalho, né? Nos carnavais da vida, nas comemorações das eleições, conforme ficou numas e apenas aí, agora aqui na Bahia. É mole? Tem uma dona comemorando a festa do seu prefeito. Isso é o que? Isso não é obsessão, não, né? Não, isso aí foi como é? Como é, Marcos? Marcos você fala, não, uma alteração. Menino, esqueci o nome agora. Dupla personalidade. Pode ser. Ou então. Eles falam? Os psicólogos dizem isso. Síndrome de uma dupla personalidade. Ou então estava muito, ficou excitada, ficou com sua mente excitada, e aí, claro, foi dar vazão a essa excitação. A excitação do lado espírito, né? Porque, gente, vamos ser racional. Como é que Deus vai criar algo para se acabar no túmulo? Né? Foi por isso que os espíritos eram Kardec. Para aqueles que acreditam, ótimo, porque saberá, né? Surto psicótico. Isso, surto psicótico, é isso que o psicólogo diz, que é surto psicótico, né? Mas a criatura é a invenção dos psicólogos. Quem passa com ele é mais doido do que ele. Ele está passando da gente que não está passando. Isso não é nem um estudo, é uma opinião. Uma opinião, é uma opinião. Estudo é aquilo que é comprovado cientificamente. E isso que eles falam é uma opinião, que eles conhecem o espírito, nada conhece a respeito do psiquismo, então emite a sua opinião. A sua opinião, pois é. É por isso que não existe psicólogo espírita. E convencionou na área do psicólogo, da psicologia ou da psiquiatria, esse termo. Aí botar para ser bonitinho. Pois é. Pronto, todos anotam. Aqui a gente recebe muito desse, como é? Surto psicótico, né? Espíritos, dupla personalidade. Cada surto psicótico, ó as barras do surto psicótico, querendo abarcar o mundo com os braços. Foi um lado dessa senhora que você está falando aí, foi um descuido emocional. São várias definições. Aí quando o médico recebe esses espíritos ali, o espírito chega gemendo, gritando, chorando, querendo dar murro na cara de gente, chamando, gritando, dando palavrão,
dizendo que fulano não presta, que Beltrano é esse. Aí quando a gente ouve e diz isso, principalmente para muitos, eu não admito isso. Eu, Luciana, não admito que um espírita diga que as coisas não acontecem por isso. Ele está precisando estudar. É como o Cristiano do Amaral diz, está precisando sentir na pele por muito tempo. Porque aí não se pode falar de espírito. Eu não aceito, eu, Luciano, conversar com médium e dirigente espírita que não estuda espiritismo. Da mesma forma são esses que escrevem esses romances. Gente, manifestação espírita é caso sério, é coisa séria. Você trabalhar com o espírito, lidar com o espírito, aqui nós nos damos com o espírito, é 365 dias. A gente se dá com o espírito de toda a qualidade. Né? Espírito que fica semanas e semanas sendo tratado para poder minimizar aquelas energias densas que o espírito traz. E aí vem uma criatura que não estuda nada. O espírito não existe. Ah, não existe não? Eu quero que ele tome você para poder você dizer que ele não existe. Né? Ah, você está sentindo dor, é coisa psicológica. É psicológica, então eu sou maluca. Né? O espírito chega com uma dor terrível, querendo acabar o mundo, como o outro chegou aqui e disse assim, eu cheguei aqui, primeiro do que todo mundo, eu quero ser atendido. É assim que eles dizem. Eu cheguei aqui primeiro, eu quero ser atendido. O outro entrou em casa e diz assim, vambora que eu quero ser atendido. Como é vambora? É assim que os espíritos agem. Aí vem uma criatura que nada estuda, o tempo todo nas portas do bar tomando cachaça, falando da vida alheia horrores. Aí porque segue, vai no centro uma vez ou outra de caju a caju, você é muito crítica, você é muito polêmica, tudo de você é espírito. Olha, meu amigo, licença aqui, viu? Uma que eu não aguento conversar com essas pessoas, porque tem uma energia péssima. A energia da negatividade é um bombardeio. Eu não converso com essas criaturas. Eu prefiro conversar com o leigo. É como outro dia eu estava dizendo. O espírito sistemático é para convencimento horrível. Porque ele traz em si que aquilo tem que ser como ele quer. Então é melhor você convence bem mais o leviano, vamos dizer assim, que não traz uma ideia sistemática, do que o sistemático, porque ele acha que tudo gira em torno do umbigo dele. Tudo, só ele, Deus está unicamente com ele. Né? Essas criaturas, essas energias que passam. Então eu converso com essas criaturas, eu, Luciano, não perco meu tempo. Até porque eu gosto muito de usar o meu raciocínio. Eu não gosto de ouvir das pessoas isso e seguir aquilo à risca, não. Eu gosto de queimar meus neurônios. Porque eu quero atuar, eu quero ser livre. Eu quero ter o poder de manifestar as minhas potencialidades. Eu quero ter fruto naquilo que eu faço. Então, eu não posso ficar presa ao que fulano Beltrano diz, porque ele acha que é assim ou é assado. Primeiro que não é? Primeiro que toda vez que a gente conta um conto, a gente aumenta um ponto. Às vezes a coisa não é nem por aí, mas a criatura para enfeitar faz um auê, né? Cria aquele frisson. E a coisa é tão simples, tão modesta, tão natural de se compreender. Então a gente tem que ter muito cuidado. Da mesma forma é a obsessão. Por que não se acredita na obsessão? Porque primeiro, se acha que a obsessão é só aquela quando a criatura está desequilibrada dentro de casa, sem ter uma consciência de nada, ou que não consegue se nortear na vida. Está depressivo. Né? Ou está depressivo. Não é? Mas a obsessão, ela tem diversos caracteres. Você quer ver uma obsessão, um flagelo na humanidade? É a bebida, é as drogas. É a pior obsessão que tem, e muitos dizem que não é. Mas eu bebo socialmente, como outra me diz. Eu disse, é obsessão social. E eu disse, olha, não existe bebida socialmente, sabe por quê? Porque quem bebe hoje socialmente, amanhã está no alcoolismo. Não existe isso.
Da mesma forma. É porque a vida social não altera os fígados, os pulmões, etc. Da mesma forma, né, quando traz para cá, dentro de casa, eu dou uma festa na minha casa, mas todo mundo lá é educado, todo mundo lá é família. E o corpo comendo de casa. Né? As drogas, as ideias sensualistas, as roupinhas sensuais, nada disso é obsessão não. As prostituições sociais. Pois é, o fechar dos olhos aos comportamentos dos filhos, nada disso é obsessão. É por isso que a gente tem que estudar. Porque o que nós achamos que não é o que mais é. Porque a questão da obsessão em termos expansivos, que é aquela que o espírito pega e faz o que acontece com o encarnado, que é o médium avassalado, dominado, que Kardec caracterizou a obsessão simples, que é aquela que nós sofremos todos nós, a influência dos espíritos, a subjugação, que já é o espírito dominado, o encarnado dominado, que era no período de Jesus, e até hoje nós vemos, né, pessoas que falam coisa com coisa, se expõem ao ridículo, e outra, muitas das vezes, são homens intelectuais, viu? Homens intelectuais se expondo ao ridículo. Não, mas fulano vende X número de livros, best-seller e tal coisa. De uma área específica. Né? E aí você vai avaliar essas situações. É obsessão pura. Não condiz com a razão. Mas por ser uma criatura na sociedade com um nome a exposição intelectual, é respeitável. Então, é isso que os espíritos ensinaram a Kardec, e Kardec colocou nos livros. Todos nós sofremos influência. Não existe isso, tanto de espíritos bons como de espíritos ruins. Nas casas, em muitas casas espíritas, diga-se de passagem, só querem receber espírito de luz. Eu não sei que luz é essa. Porque, primeiro, o que caracteriza o espírito ter uma evolução são suas ideias. É eminentemente espiritual. Porque é espírito que fica se preocupando com a vida dos outros, com o que fulano faz, em estar soprando no ouvido do médio, de médio ouvindo, discórdia, desavença, falando mal. É como se diz, quando o espírito chega para falar mal de alguém, diz, vem cá, você é tão bom que está falando mal dele, então você é igual a ele. Para a gente ser bom, a gente não fala mal de ninguém. E quando o médium ouve, o médium está sendo igual. Olha aí. Então tudo isso serve para nós pesar a qualidade de espírito que todos nós recebemos a influência. Todos nós. Quem de nós não recebe espírito fofoqueiro? Quem de nós não sofre a influência de espírito mau, de espírito ruim, de espírito perverso? Eu não sei. Onde foi? De religião. Com certeza. Com certeza. É quem vai influenciar. Entendeu? Ah, mas a casa espírita para receber espírito de luz, gente, a casa espírita é uma instituição de estudos do bem. O bem não livra os espíritos de se manifestar, não. Eles têm que se manifestar, porque é assim que Deus quer. Então, para que valeria a mediunidade? Porque a mediunidade é para isso. É para nós ver além do corpo físico e aqueles que estão fora dele se manifestar. É o meio que o Pai deu de crescimento a nós. E essa mediunidade, ela não equilibra a criatura só nas instituições. É a sua vida equilibrada. Porque o espírito é como outro dia eu estava dizendo a Jorge que eu passei por uma situação, né? Aí a criatura estava achando que eu não estava vendo o seu pensamento, né? Porque a gente, como nós aqui estudamos a questão da mediunidade, e eu detectei essa mediunidade. Muitas das vezes, não é frequente, mas em situações
assim, de acontecimentos sérios, os espíritos me mostram. Não é que eu aciono isso. Não, eu não tenho poder. Assim também como os espíritos que são colocados no campo do médium. Não é o médium que traz, são os espíritos trabalhadores que trazem essas criaturas e colocam no campo do médium para ser trabalhado. E aí eu estava conversando com o Jorge, e aí eu estava passando para Jorge, aconteceu algo na minha vida, e o Filho de Deus estava pensando que eu não estava observando o que ele estava pensando. Eu estou de cá, só olhando para a cara dele, eu estou na minha, só olhando o pensamento dele, né? Aí tá dizendo, aí eu falando com o Jorge, ele tem 2 olhos, eu tenho 3. Ele só tem 2, eu tenho 3. Eu tenho além desses 2 mais 1, né? Porque não é que eu tenho olho, não, é que a gente tem uma percepção além. Quando nós começamos a desenvolver a mediunidade, tudo em nós se amplia. A gente não fica restrito só ao que vemos fisicamente. Ah, sim, com certeza. Isso não acontece só quando a gente desenvolve na casa espírita, não, viu, gente? Porque dentro de casa temos médios que não exercem a mediunidade, mas que vê, que sente, que observa, que tem a percepção. E eles não estão no exercício da mediunidade, mas a mediunidade ali já está desenvolvida. O que acontece é que ele não tem uma educação e nenhuma explicação precisa para o que acontece com ele. Que o espírito aqui estava me chamando a atenção, que isso não acontece só quando o espírito está exercendo a mediunidade, não. Quantas crianças, quantas criaturas tem aí que diz assim, olha, eu tive um sentimento ruim, assim, de que ia acontecer alguma coisa com fulano. E aquilo fica por muito tempo, né, atormentando a criatura ou chamando a atenção. Não diria atormentar, porque o que vem de Deus não atormenta seus filhos. O tormento ocorre pela falta de estudo, pela falta de explicação do fato que está ocorrendo com ele. Então ele fica angustiado, porque ele não sabe, na verdade, como ajudar ou o que vai acontecer. Mas pelo fato dele falar, comunicar, né, que ele está tendo a percepção de que algo vai acontecer, isso já é uma visão de mediunidade que ele tem. Não é? E ele pode realmente ajudar. Quantos, nos livros da codificação, tem diversos fatos ocorridos de mães que, esse fato que me faz lembrar agora, de uma criatura que o filho dela tinha seguido o exército e ele estava em um local onde estava chovendo muito. E ela chegou à noite, ela foi se descansar e saiu do corpo e foi para esse local onde o filho estava. E esse filho tinha sofrido um acidente e ela viu que a árvore tinha caído em cima do filho dela. E aí ela voltou com esse pensamento, com esse acontecimento e ficou aflita. Olha aí, isso mostra que nós interferimos na vida do outro, encarnado ou fora do corpo. Nós temos a percepção. Então, quanto mais espírito esclarecido, foi por isso que Carlos Bernardo dissera que os médios são vocês médios que irão decifrar esse mundo enigmático. Porque somos nós, espíritos, que passamos os acontecimentos dessa vida pós-morte. Nós saímos do corpo e vamos visitar os nossos parentes, ou até aqueles que nós não conhecemos nessa encarnação mais nova. De acordo com as nossas, nas nossas evoluções, vamos ajudar, tirarmos do perigo, reclamar, dar chabu, direcionar, tudo isso nós fazemos. Então nós não somos criaturas, como diz a psicologia, carne ou cérebro e estômago. Somos espíritos, somos criaturas atuantes. Podemos modificar o meio que nós vivemos e a situação que vamos passar. Mas para isso nós temos que nos esclarecer. Porque como espírito,
temos potencialidades, mas muitas das vezes essas potencialidades estão voltadas para o desequilíbrio, porque a influência dos espíritos doentes, por muito tempo no nosso corpo, nos adoece, cristaliza perispiritualmente. E aí nós nos tornamos doentes de doenças fictícias, doenças ilusórias, e não de doença do físico. Somos o que se diz médios doentes. Médios doentes, médios que não querem trabalhar. E aí não é porque Deus quer, é porque o nosso compromisso de reencarnações, né? Ao encarnar, nós nos comprometemos. E aí, claro, estando nas instituições ou não, nós não vamos deixar de receber essas energias. E elas ficam acopladas, ligadas no nosso corpo, e ao longo do tempo, com a frequência das aproximações desses espíritos, vai adoecendo o nosso corpo, que já traz de vidas sucessivas as situações degradantes criadas por nós. E é por isso que o trabalho mediúnico, ele é um trabalho de equilíbrio. Ele equilibra a criatura no físico e fora dele. Na vida social, na vida política, na vida familiar. O espírito, quando é bem conduzido, de forma esclarecedora, na sua mediunidade, ele tem condição de se direcionar e de ajudar muitos a se direcionar. Só depende dele. A gente fica aqui.